Nesta madrugada, nós vamos ver uma informação muito importante. Como você vê, hoje é sábado, então para quem já acompanha, né, algum tempo, geralmente aos shabbats, né, o sábado é feito algo mais diferente, né? De fato seria uma breve reflexão, né, neste sábado, neste shabat, mas eu recebi algumas coisas, né, em, em um certo horário da manhã, na quinta-feira à noite, né, de antemão, eu havia feito ali no fim da noite um clamor a Deus, né? Eu fiz algo de fato algo muito fora, né, da curva que geralmente eu faço, tá? Clamei a Deus, né, pelo Brasil, né, por Jerusalém, por Israel, onde tem eclodido muitas situações ali no Oriente. E passei, né, mais de 30, 40 minutos ali, né, fiz algo de fato fora do que eu faço durante a noite. E quando foi na reflexão, né, da quinta, da madrugada da, da madrugada da quinta, que passou o estudo, né, que foi passado o estudo perdão, corrigindo, da sexta de manhã. E quando foi na sexta de manhã, né, passado ali dado o horário o estudo da sexta-feira, né, eu fiz o estudo da reflexão da sexta-feira, né, com o Terrilim da madrugada, e eu decidi tirar mais uma soneca, né, devido ao horário, e eu fui tirar uma breve soneca e eu não dormi, eu não caí no sono, e o sono me mostrou algo rapidamente, né, uma situação rapidamente, e eu vi tudo, né, com clareza. Eu só apenas havia fechado os olhos, né. Isso de fato me ocorre também, tá? Às vezes ele mostra de alguma dessa maneira, né, algumas coisas que ele quer nos alertar. E de antemão eu ressalto que há um dado tempo, antes até do estudo da chamada Miglat, né, de Esther, ou Rolo da Esther, que eu fiz no canal, né, sobre algo que Deus me passou, né, uma situação que Deus me passou, me colocou, né, nela. Eu peço até que você lembre de estudar, de assistir, né, como é um fim de semana, você aproveite e aproveite também para assistir o estudo do Aharit e Ramin, né, que eu passei lá no canal. Você vai ver lá, né, várias partes. Ambos são mega importantes, porque foi com base no que Deus ele me proporcionou, né, de mistério a entender. Então é muito importante. Eu peço muito que você, quando tiver seu tempo, você não vai se arrepender, né, de cada minuto ali gasto para ouvir os dois assuntos, tá? E Deus ele havia me passado, né, quando eu comecei a elaborar, a ter esses encontros, né, essas visões que o Senhor me deu, né, para esses estudos, elaborar esses estudos, né, porque eu gosto de fazer tudo o que embasado, né, historicamente falando, sempre porque a palavra de Deus, né, sempre tem causa, e ela tem motivo, ela tem o conjunto dela nas profecias que já ocorreram, né, e que estão para acontecer. Então, por isso que eu acho importante, né, você mostrar para as pessoas o que, o embasamento dela, né, daquilo tudo que Deus ele falou, tá? E nesses tempos, né, Deus, numa certa manhã, me veio a palavra deserto, bem pela manhã, né, depois dos meus horários dos estudos, quando eu lanço, né, as orações. E a primeira coisa que me veio foi um flash, né,
do Messias Jesus, ele fazendo o que? Se apartando dos discípulos, né? E não ficar sós com Deus, em oração. Foi a primeira coisa que me veio, assim que veio essa palavra para mim. Então eu comecei a me posicionar, né? Novamente como os tempos mais antigos, né? Que buscava muito mais a face de Deus, né? Porque coisas Deus tem para falar, com certeza, pode ter certeza. E esse caso aqui me ocorreu de fato, como eu disse, né? Depois do estudo, né, que eu faço da madrugada, certa manhã da sexta-feira, certo? Então, quando eu fechei meus olhos, o Senhor me mostrou, né, uma imagem, né, de dois de caças, né, de última geração, né, passando em frente a ondas, né, a uma onda. E essa onda ela sobressaía, né, sobre a altura do caça. Então você sabe, né, de antemão que o caça é enorme primeiramente, tá? Ele é enorme, claro. E aqueles caças de fato, pelo que eu vi, era de última geração, de uma tecnologia mais avançada. Então de um país, lógico, como os Estados Unidos, né, uma cabeça muito quadrada, formato muito robusto, né, de tecnologia alta. E você sabe que os países, o setor militar, ele não necessariamente vai vender algo, né, para outros países que ele tem, né? Por quê? Porque esse é o trunfo, né, da arma do fator especial, né, de cada exército, é ter algo exclusivo para ele. E é assim que funciona, né? Então, e aqueles caças eles mostravam o quê? Você tem que saber que um caça tá entre esses tipos de situações, né, da natureza, de ondas gigantes e etc. Ele deve ter mais um controle, né, de propulsão, né? E o que eu mais identifico, né, como esse tipo de controle seria o que? Por exemplo, ali o chamado F-22, né? O F-22, né, que chamam de Raptor, né? Que ele tem uma propulsão, eles têm um controle muito grande, né? É uma habilidade muito grande com aquele caça. E aquelas ondas elas já estavam próximas, né, de solo, né, de terra firme, né. Então o que chama atenção é isso, porque é, é, não é querendo assustar, tá? Primeiramente, você vai entender que pode ser muitos fatores, né? Às vezes são causas da natureza, né? Por exemplo, quando há um certo tremor, né? Dependendo da magnitude, por exemplo, pode acontecer de fato, uma anomalia, né, no mar. Então, você tem que entender o quê? Que os Estados Unidos, por exemplo, ele tem muitos problemas com isso, né? Você não somente tem a Faia de San Andreas, mas a Faia de San Andreas, conforme você vê no mapa aqui, claro que fica, nós estamos no extremo mais acima, certo? Né? Onde você vê primeiro a Venezuela, né? Você vê a Venezuela e depois você vê essa parte que é onde nós estamos, né? Da foto, lá em cima, certo? Mas essas partes especiais, né? Também podem ter tremor de terra, tá bom? Que já é um outro lado, um outro extremo. Aí você vê ali, por exemplo, a Estátua da Liberdade e nessa mesma madrugada eu também vi, primeiro pela madrugada, né? Antes do estudo, né? Durante meu período de sono, né? O Senhor havia me passado coisas horríveis, né? Eu vi ali da Estátua da Liberdade, né? Como se fosse uma figura um pouco mais nefasta, né? E algo muito marcante que eu vi na estátua era saindo dela, né? Dela havia uma outra estátua menor. E essa estátua ela possuía vários membros, né? Membros, né? Como se fosse de vários pedaços de animais, né? Subindo. Era algo totalmente terrível, terrível mesmo, né? Praticamente uma desolação, né? Uma abominação, né? Com certeza é juízo de Deus, né? Sobre
a situação. Porque Deus aí está o quê? Ele está irado, né? Com a humanidade. As pessoas elas agem como se o que já passou, né, em 2020 não foi o suficiente, né? E você vê que quando Deus ele quer fazer algo, é geralmente justamente o que? Juízo, pelo juízo de Deus, né? Devido à maldade do ser humano, né? O não arrependimento, o não reconhecimento que aquilo de fato foi algo de Deus para que as pessoas o quê? Viessem se arrepender. E eu vi essa coisa, né? Essa outra estátua saindo assim próximo de fato da estátua da liberdade, tá? Muito feia, né? Essa estátua era muito feia, era preta, né? Parecia um altar. E Deus aí com certeza ele quer derrubar isso. E justamente Deus usa de situações ali para tratar muitas vezes as pessoas, né? Você vai ver que é assim que funciona, né? Então você vê Jonas, o que é que Deus ele falou em Jonas? Vamos ver rapidamente que o Senhor disse o que a Jonas. Vejamos Jonas capítulo 1. Com ler, né? Levanta, ele Nínive, Rair, né? Para a cidade de Nínive, Hagdolá, para a cidade de Nínive, Ucrá, né? Você vai ver, e clama, né? Aqui também tem e chama, né? No hebraico, Alecha, Ki, Haletá, Hatan, Lefanai. Então o que diz aqui? E clama contra ela, porque sua maldade subiu à minha presença. Mas aqui no final você vai ver o que? Lefanai também, né? Diante de mim, Lefanai. Então temos a estrutura de face e temos de Lefanai, né? Porque panim, né? Geralmente panim é face, né? E temos a estrutura Lefanai, né? Que é algo mais diante de mim, né? A presença. Mas veja aqui também a estrutura também de quê? De face, né? Que é algo muito mais acima, né? Algo muito mais à frente. E você vai ver que Deus ele faz também coisas pelo juízo, né? Devido às situações, tá? Então, geograficamente falando, certo? Qual é a situação da região? Você vai entender que o que eu peguei, né? Alguns dados levantados. Então, veja uma informação de abril, 5 de abril, tá? Então temos uma informação de Washington. A costa leste tremeu, né, na manhã desta sexta-feira quando um terremoto de magnitude 4,8 atingiu White House, Nova Jersey. Então veja que, certo? Nova Jersey no final, tá? Então, ok, é o mesmo modelo aqui que eu estou falando de estrutura, né? Você vê, por exemplo, Fortaleza, vírgula, Ceará. Então ele fala aqui White House Station, vírgula, Nova Jersey, certo? Estado 4,8, né? E veja a informação, 5 de abril, tá? Então, estrondos podem ter chegado até Washington, vírgula, DC, capital do Estados Unidos, tá? United States, trazendo à tona um terremoto de magnitude 5,8 que abalou a cidade em 2011. Então analise que eu coloquei uma seta enorme, gigantesca na foto, tá? E o Washington você vai ver que está muito embaixo. E para cima você vê uma pequena seta na tela, subindo para Nova York, que fica muito mais perto, muito próximo, tá bom? E veja, há um vídeo, né,
há um canal, certo, muito competente, né, lá, de... Eu não peguei todo o nome do canal, mas você pode encontrar facilmente, né, que o canal é o que? From Fox, de Fox, certo? Então, é um canal muito competente, tá aí lá consta a gravação de quê? Que as câmeras gravaram um terremoto ocorrendo na Estátua da Liberdade, né? Em que? E a informação é de 5 de abril de 2024. E eu de fato olhei lá, claro, né? A informação eu ouvi lá e apenas coloquei aqui, tá bom? De 5 de abril. E havia uma câmera na Estátua da Liberdade, né? Tremulando, certo? Ali, naquela área. Então você vê as magnitudes, certo? Mas você vê um incidente épico que marcou, né, a Terra, né, não muito distante, que foi o que? 2011, né? O Japão. O Japão foi o que? Foi de 8,9 de magnitude. Então aí foi um tsunami, né? Você viu lá as barcas sendo levadas, né? As sirenes tocando. Então são dados o que? Geológicos, tá bom? Então são dados que aconteceram, né? Que aconteceram também que você vê esse ano. Veja que o Washington fica muito embaixo, tá? E Nova York fica muito mais próximo do epicentro, né? Onde aconteceu, lá em cima, né? Então, veja que eu estou mostrando, né? O que está acontecendo ali na região também. E nessa manhã, de fato, da sexta, eu apenas havia, né, fechado os meus olhos só. Por um momento eu vi, né? O Senhor me mostrou caças passando pela onda, pela frente, tá? Então você vê que o caça ele é terrivelmente veloz, muito rápido. Os militares são muito bem trabalhados para isso, tá bom? Então o que eu chamo a atenção é que os caças pareciam ser usados para chamar a atenção do povo, né? Como que não havia dado tempo, né? E algo do tipo, tá? E os caças tiveram ser usados, né, como uma ferramenta de quê? De sinalização. Pode acontecer, pode, de fato, né, como sinalização, né, na região, para mostrar, para chamar, para o barulho chamar a atenção do povo e o pessoal acordar, né, para o que estaria ali acontecendo naquele momento. Então é importante o que? Arrependimento. Deus ele pede arrependimento. Muitas pessoas que Deus ele cria, né, é de arrependimento. Então o que eu digo a você, tenha cuidado, tá? Com relação a viagens. Muitas vezes eu vejo que pessoas acabam criando situações para si devido ao que? A não buscar um direcionamento, né? Você agir, né? Que vai viajar para algum país fora e que já está acontecendo algumas situações do tipo, você nunca passou por isso, e você está se colocando, né? Infelizmente em risco, né? Ou a sua própria família toda, né? Você tem outros lugares, né, que você pode estar visitando. E outra situação é você saber o tempo que a gente está passando no momento, tá? E saber se direcionar. O que é que está acontecendo, né? No meio nas áreas, né? Da esfera social. Né? O que é que está acontecendo? Para você, então, poder se direcionar, saber se vai sair agora ou vai viajar com sua família ou não, né? Seja você um empresário, né? Às vezes os empresários eles têm muito que viajar, né? Devido a alguns negócios, por exemplo. Isso pode custar muito mais caro, infelizmente, né? Então, assim, o que eu chamo a atenção é que o mundo não tem sido o mesmo desde 2005. Desde 2010 ali, tudo mudou, vem mudando muito drasticamente, tá? Então, assim, eu chamo sempre essa atenção, né? Sempre que for viajar para o exterior, né? Você busque, né? Se policiar melhor, né? Fazer uma escolha legal, bacana ali. Por exemplo, numa situação dessa, né? Você fica mais longe dos litorais, né? Infelizmente, né? Você tem que ficar mais longe dos litorais, porque você sabe que os Estados Unidos eles têm uma incidência muito grande, né, de tremor, né? E você vê que no Japão aconteceu em 2011 de 8,9 e foram ondas sobre ondas invadindo, né, os lugares.
Então seria o dobro praticamente do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, quase o dobro, né? Ali naquela área. Então pode haver nesse momento alguma situação épica, né? Ali a ponto que de formar ondas, né? Principalmente ali na área da Estátua da Liberdade em New York. Eu não duvido, tá? Quando Deus mostra as coisas a gente, você tem que ter muito cuidado. Por que eu digo isso? Porque por experiência própria, né? Exemplo. Um certo dia desse, o Senhor me mostrou, né? Uma irmã que era muito chegada na nossa família, na nossa casa, né? Na época que a gente, né, se congregava um pouco, né? Claro que eu não me... Como eu tenho estado aqui no Ceará, eu não... Eu apenas saio um pouco, né? Nesses casos para ir na igreja, né? Para, né, estar na sociedade, né? Sempre. Mas essa irmã é da igreja, né? Próxima aqui. Ela não está aqui, né? Ela é de São Luís. Eu só mostrei uma situação ali com ela, né? Eu vi claramente, né? Ela, por exemplo, em um lugar, né? De exercícios físicos, né? Academia, né? Chamada academia. E eu vi claramente, né? Ela lá, né? Numa situação um pouco chata, né? Com relação à saúde, tá? E deu em falar com ela, né? Eu disse, não, tá bom, então, né? Eu vou lá falar com ela, vou perguntar, né? Vou chamar a atenção dela. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas vão fazer... Elas... Você tem um exercício físico que te faz bem, mas quando você exagera, tá? Quando você exagera no exercício físico, o que ele pode causar? Ele pode causar algumas anomalias no corpo da gente, né? Você pode se sentir um pouco, né? De uma forma desconfortável demais. E muitas vezes você vê que hoje em dia as pessoas elas ouvem algo de alguém, né, ali, algo tal e tal, e elas acabam o quê, né? Querendo fazer mais, né? Ou às vezes querem forçar o corpo. Então não é assim que funciona. Quando você vai no nutricionista, por exemplo, o nutricionista ele passa tudo com calma, né? Você tem que fazer para alcançar aquele objetivo no seu corpo, e não algo drástico, né? Que faça mal para você. E de fato, eu disse, olha, toma cuidado, tá? Não cai na história de ninguém não, porque às vezes o diabo usa uma pessoa ou outra aí, né? E você acaba caindo, né? E acaba indo lá e exagerando, extravasando, né? Naquela área de física e depois passa mal, né? E eu chamo isso a atenção para o quê? Para a questão da vaidade, né? Por conta dessa vaidade você acabou gerando uma situação ruim para sua saúde, né? E ela confirmou, né, de fato isso. Ela disse, Felipe, tal e tal, ela viu ali, Deus falou tremendamente com ela. Então, aquela visão que Deus me deu foi a mesma que essa, tá? Eu estava deitado aqui, eu fechei os olhos e você me mostrou tudo claramente. Então, eu estou falando de alguém que morava aqui em São Luís do Maranhão e eu estava no Ceará, né? E nem sabia da vida dela nem nada. Então, analise uma situação, né? Você me mostrou isso rapidamente. Deu, né? Eu estava deitado, eu fechei os olhos, num momento de manhã, o Sam mostrou nessa foto dos caças na frente da onda, sobrevoando, passando direto. E essa onda ela se sobressaía sobre a altura do caça, né? Então Deus ele mostra, né? Porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor, né, percorrem por toda a terra, tá bom? E é importante, né, você saber essas coisas, porque às vezes de fato você tem alguma viagem, você vai para uma área que está sendo o que não é epicentro do terremoto, né? Muitas das vezes, né? Então esses são os dados levantados, tá? Então eu estou cruzando os dados, né, com as informações, né, para a gente saber o que é que acontece naquela região, o que é que tem acontecido ultimamente, e o que pode acontecer, né? Qual a magnitude? Porque quando começa esses certos tipos de anomalia muito frequente, né? A tendência é o que? Pode ser escalado, né? A potência daquele tremor. E você vê ali, passa Nova Jersey, a gente tem Pensilvânia, né? Porque é o mapa descendo. Você tem Pensilvânia e você vê o que aconteceu lá, né? Com o presidente Donald, né? O episódio que aconteceu, tá? Não estou tomando partidos políticos. O que eu estou mostrando a você é a maldade do ser humano, tá? Existe muita coisa ali
que o Senhor quer que as pessoas se arrependam, né? Em toda a região, em todo o sistema. Deus quer arrependimento. É por isso que ele mostra essas coisas. E você vê que em Jonas é revogável. Você vai entender que existem situações, né? Profecia é o quê? Jonas foi lá e deu uma profecia de arrependimento para eles se arrependerem. Se eles se arrependessem, Deus, né, trabalharia ali na situação que ele disse que ordenaria, que ele ordenou, que ocorreria. Mas se as pessoas não se arrependessem, a situação viria, né, sobre aquele lugar. Então, isso é uma profecia o quê? Que pode ser o quê? Trabalhada, né? Retrabalhada. Deus aí fala, ele mostra, mas que ela pode ser trabalhada, tá? Para não acontecer. É diferente, né? Quando você vê ali uma situação muito apocalíptica, né? Do livro de Revelação, por exemplo, né? Algumas coisas que tem que... Mas que o humano, ele tem sim. Se todo o globo trabalhasse em grupo, né? No reino de Deus, trabalhando da forma certa, ele maximizaria as situações. Mas por conta da maldade, da situação, as coisas tendem a ir adiante, né? Continuar. Esse é o fato. Então, fique atento, né? Se você sabe de alguém que vai viajar, né? Pretende viajar por esses lugares, né? Para ter cuidado, né? Se puder escolher até um destino melhor, né? Mais tranquilo, longe de encosta, né? Geralmente é bom, né? Para evitar infelizmente, alguns prejuízos extras, né? Sem necessidade, né? Então nós ficamos por aqui, né? Seria apenas essa mensagem, tá? Então lembre sempre disso, né? Esses são os tempos, né, que vivemos, né? O ideal aqui, o fator aqui não é causar pânico, mas você fazer o quê? Ter direcionamentos, né? Estar sempre atento com Deus, né? Porque às vezes as pessoas estão se dirigindo para um local e de graça, infelizmente, elas vão estar o quê? Amontoando situações para ela, né? Através de escolhas, né? Muito sem consultar, né, a palavra de Deus, sem olhar ali, por exemplo, a esfera social, né, geográfica do local, né, o que é que tem acontecido, tá? Muito importante isso, certo? Então pense muito sobre essas coisas sempre, viu?